Olá, bom dia! Quinta-feira, 14 de janeiro, vocês não estão errados, não. Estamos aqui na BMC News, entrando nessa brincadeira aí ao som de Raça Negra, participando desse meme da internet, o melhor do mercado financeiro, também ao som de Raça Negra. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. O presidente do Banco do Brasil deve ser demitido após Bolsonaro ter se irritado com repercussão do fechamento de agências. Clientes cancelam compras de veículos Ford e concessionárias querem indenização. E veja também. Em meio à disputa sobre a vacina, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro permanece estável. Estados Unidos aprovam a vacina da Pfizer para uso emergencial no país. A vacinação deve começar já nesta segunda-feira. E ainda nos Estados Unidos, o pacote fiscal bipartidário de 908 bilhões de dólares deve ser apresentado hoje no Congresso. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Mesmo com os recordes recentes de mortes por Covid no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados Unidos, e também no início de um processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump, as bolsas europeias e os índices futuros americanos registravam leves altas, de olho no possível pacote de estímulos americano. Ontem, o Ibovespa caiu 1,67% e fechou o dia aos 121.933 pontos, com temores fiscais, ruídos políticos e possível greve dos caminhoneiros marcada para o dia 1º de fevereiro. O dólar também fechou em queda de 0,23%, cotado a R$ 5,31. Hoje, os investidores ficam de olho nos atritos políticos dos Estados Unidos depois de representantes da Câmara terem votado pelo impeachment do presidente Donald Trump pela segunda vez, algo considerado inédito na história do país. No Brasil, os mercados começaram o dia com ruídos da decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Bom, nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados do dia. Hoje teremos por aqui João Fernandes, economista da Quantitas, o consultor financeiro Ivens Gasparotto, o analista Guga Almeida e ele, o estrategista de investimentos, meu companheiro de todos os dias, Marcos Saravalli. Mas antes, vamos agora ao vivo com ela, Débora Oliveira, ver como as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nessa quinta-feira, que já começou aqui ao som do Raça Negra e pelo menos lá fora, tá seguindo nesse otimismo aí, nessa animação que a gente vem desde ontem aí acompanhando o pessoal na internet. Dow Jones Futuro opera em alta de 0,26%, S&P 500 em alta de 0,13%, Nasdaq também está numa leve alta aí de 0,01%, ou seja, por lá é o pacote de estímulos que deve sair, pode ser anunciado aí do Biden a qualquer momento, que está dando esse fôlego aí lá fora. E aí aqui o índice futuro do Ibovespa também sobe 0,14% aos 122.425 pontos. Na Europa, todas as bolsas também estão operando positivo. O DAX na Alemanha sobe 0,21%, FTSE no Reino Unido 0,48% e CAC na França sobe 0,04%. O dólar que nesse momento cai 0,43% e está cotado aí nesse momento a 5,27, Paula. Tá certo, Débora. Vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas asiáticas. Como que ficou o mercado asiático nesta quinta-feira? A gente já tem aqui no nosso telão. Nikkei no Japão fechou no patamar positivo em 0,85%. Xangai na China, que fechou no patamar negativo em 0,91% e Hong Kong fechou no positivo em 0,93%. Vamos dar uma olhada agora, então, como que está o petróleo neste momento? A gente começa com o WTI caindo 0,42%, comercializado a pouco mais de $52 o barril, e o petróleo Brent caindo 0,57%, na casa dos $55 o barril. E a gente segue aqui o nosso giro de notícias, vamos começar falando sobre esse destaque do dia, essa expectativa aí, o presidente Jair Bolsonaro pode demitir hoje o presidente do Banco do Brasil, depois do anúncio do fechamento de agências. E o ministro Paulo Guedes ainda está tentando reverter essa decisão. Nós vamos diretamente com a Nanda Vasconcelos, que tem os detalhes. Bom dia, Nanda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. O Bolsonaro pensou nessa possibilidade, de demitir o presidente do Banco do Brasil, depois que o banco fez uma proposta de fechar 112 agências e desligar 5.000 funcionários. Isso gerou uma crise no governo Bolsonaro, que deve levar à demissão do presidente do banco, André Brandão.
menos de 4 meses após a posse dele no banco. Segundo informações do Estadão, do jornal Estadão, Bolsonaro decidiu demitir o presidente do Banco do Brasil pelo desgaste provocado com esse anúncio. Mas o ministro da Economia, como você disse, o Paulo Guedes, ele está tentando mudar a ideia do Bolsonaro para segurar um pouco mais o Brandão no cargo. Embora a reestruturação do banco tenha agradado investidores e tenha sido também considerada positiva pela equipe econômica, para um reposicionamento do banco com enfoque no digital, o anúncio foi considerado importuno nesse momento em que o Palácio do Planalto negocia apoio para comandos da Câmara e também do Senado. Paula. Tá certo, Ananda, você fica acompanhando aí qualquer novidade, você chama aqui que você tem prioridade para dar essa notícia aqui pra gente. Bom, e a gente vai seguindo por aqui. Após o anúncio do fechamento da Ford no Brasil, montadoras rebatem Bolsonaro e afirmam, abre aspas, não queremos subsídios, mas competitividade, fecha aspas. A gente vai agora direto à redação da BMC News com o Felipe Nascimento, que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Felipe. Bom dia para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, foi ele que disse aí que o setor não defende novos subsídios e ele ainda criticou toda a politização sobre o anúncio do fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Esse posicionamento veio um dia após o presidente Jair Bolsonaro ter dito que a Ford não disse a verdade porque ela queria mais incentivos. O presidente da Associação dos Fabricantes de Veículos falou ainda que eles querem mais competitividade, porque eles estão há anos mostrando medidas que precisam ser tomadas para melhorar a concorrência dos fabricantes de veículos aqui no Brasil. E ele garantiu que não existe excesso de incentivos. Ele disse apenas que o país teve o Inovar Alto, que era aquele programa que permitia que as empresas colocassem 30% do investimento em pesquisa e desenvolvimento, e aí esse programa foi substituído pelo Rota 2030, que reduziu esse percentual de 30% para 12,5%, sendo compensado apenas para as montadoras que dessem lucro. Paula. Tá certo, Felipe. E antes de eu chamar aqui nosso próximo destaque, quero pedir desculpa para vocês que na hora que a gente entrou aqui ao som do Raça Negra, acho que a nossa equipe estava toda empolgada aqui para entrar nessa brincadeira e na hora da gente soltar a nossa escalada, que é aquela chamadinha que eu sempre faço no início da edição com alguns destaques do jornal, acabamos colocando uma escalada errada, mas peço desculpas para você porque a gente estava todo aqui animado. Na verdade, os destaques que eu queria ter dito lá era exatamente sobre o Ministério da Saúde, que ainda não determinou a data da vacinação contra o Covid. A gente também tinha chamado ali a questão do presidente da Associação Nacional de Veículos Automotores, que estava explicando a questão dos gargalos do setor automobilístico, conforme o Felipe acabou de dizer. E também a gente estaria chamando ali o destaque do Twitter, falando do presidente eleito Joe Biden, que confirmou ali um anúncio novo de pacote nesta quinta-feira, que nós vamos falar sobre isso, inclusive, agora. Então, desculpa aí que a gente acabou entrando com a escalada errada, mas a gente vai seguindo por aqui. E o destaque realmente é agora internacional. Joe Biden deve anunciar um novo pacote de estímulos que pode chegar a 2 trilhões de dólares. A gente vai agora com a Débora Oliveira, que tem mais informações sobre este assunto. Débora, já sabe quando esse pacote deve ser anunciado? A expectativa é que seja anunciado hoje à noite, viu, Paula? Biden deve anunciar isso aí isso é que está, inclusive, apesar dessa notícia lá do Trump nos Estados Unidos, esse segundo impeachment, dessa segunda votação, né, pelo impeachment do Trump, as bolsas por lá ainda continuam operando aí com otimismo por causa justamente da expectativa desse novo pacote aí para poder impulsionar a atividade econômica. O líder do Conselho Econômico Nacional foi quem falou nessa quarta-feira que o pacote incluirá cheques individuais de $2.000, além de outras medidas de alívio, como o seguro-desemprego. Também são esperadas linhas de financiamento estadual e local e ainda de gastos emergenciais na área da saúde. Aliados do Democrata no Congresso afirmam que as medidas podem chegar até 2 trilhões de dólares, de acordo com duas fontes que estão aí a par das discussões, o que está acontecendo por lá. Paula. Tá certo, Débora. E ainda falando lá sobre os Estados Unidos, a Câmara aprovou o segundo impeachment de Donald Trump. Essa foi a primeira vez na história do país que um presidente americano sofreu um impeachment 2 vezes. Nós vamos voltar agora com a Ananda Vasconcelos. Ananda, a gente sabe que o processo de impeachment lá nos Estados Unidos é bem, assim, diferente até daqui do Brasil. Foi aprovado pela Câmara, mas agora precisa ser julgado no Senado. Em 2019, o Trump acabou sendo absolvido lá no Senado, por isso continuou no cargo. Agora, faltando aí menos de uma semana para ele deixar a Casa Branca, parece que a situação dele está um pouquinho mais complicada, né?
Exatamente, Paula. A Câmara dos Deputados, né, lá dos Estados Unidos, aprovou ontem esse pedido de impeachment, exatamente como você falou, faltando menos de uma semana para Trump deixar o cargo de presidente dos Estados Unidos. Foi a primeira vez na história em que o presidente sofreu um pedido de impeachment 2 vezes no mesmo governo. Todos os 222 deputados democratas votaram a favor do afastamento de Trump do poder. Entre os republicanos, 10 dos 211 parlamentares votaram pelo impeachment. O placar final ficou 232 a 197, com 4 abstenções republicanas. Trump foi acusado pelos congressistas após incentivar apoiadores a invadirem o Capitólio na semana passada. Paula. Tá certo, Ananda. E a gente vai seguindo aqui agora com os destaques das notícias aqui do Brasil. Após o anúncio da Ford de fechar fábricas aqui no Brasil, clientes estão cancelando compras de veículos e as concessionárias querem indenização. Vamos voltar agora à redação com o Felipe Nascimento, que está trazendo mais informações para a gente. Felipe, o encerramento da Ford pegou muita gente de surpresa, né? Pois é, Paula, foi de repente, né, que a Ford anunciou o fim das atividades aqui no Brasil, e aí pegou de surpresa trabalhadores que vão ser demitidos, também pegou de surpresa os empresários que não sabem o que fazer com as vendas que estão sendo canceladas e também com a possibilidade de fechar as portas, porque não vão ter mais veículos aí para poder vender, né? Então, sendo discutido até, né, entre os empresários, entre os proprietários de concessionárias, eles acham que devem ser indenizados pelo prejuízo que vão ter aí com a falta de vendas, com a queda no número de vendas. Em São Paulo, as grandes concessionárias da marca divulgaram que as operações de vendas e assistências vão continuar. Só que, oficialmente, a associação que representa os distribuidores ainda não se posicionou sobre esse assunto. Paula. Tá certo, Felipe. E a gente continua na redação da BMC News, mas agora a gente vai falar com Alex André, que está aqui com a gente também ao vivo, trazendo as notícias da agenda econômica. Bom dia, Alex. O que a gente tem para hoje? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da BMC News hoje pela manhã. Hoje, Paula, nosso foco é total lá nos Estados Unidos. Hoje nós temos os dados de quinta-feira, toda quinta-feira temos os dados de seguro-desemprego e os dados projetados, a expectativa são mais pedidos aí do que semana passada, cerca de 795 mil pedidos, lembrando que semana passada ficou em 787 mil pedidos novos aí semanais. Agora, 2h30 da tarde, o presidente aí do Fed, Jerome Powell, vai discursar, e também outros 2 membros do FONC ao longo da tarde. Então o foco hoje fica totalmente nos Estados Unidos, lembrando também essa expectativa do pacote do Joe Biden em torno aí de 2 trilhões de dólares, que pode impulsionar ainda mais os mercados. Paula. Tá certo, Alex. O pessoal acabou de me avisar aqui que as capas ainda não estão prontas. Daqui a pouquinho eles vão colocar aqui a capa no jeito. Aí você volta para falar sobre os destaques aqui pra gente, quais são as notícias que você acabou separando, tá bom? A gente vai seguindo por aqui e agora o nosso assunto é política. O Ministério não determina a data da vacinação contra a Covid, mas diz que a campanha só começa quando a vacina chegar a todas as capitais do Brasil. A Débora Oliveira que tem essas informações para a gente. Débora, tem data prevista para isso? Na verdade, ainda não tem uma data prevista, Paula. Quem informou isso foi o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elson Franco. A campanha de vacinação contra a Covid-19 deve começar, de acordo com ele, ao mesmo tempo em todas as capitais, sem privilegiar os estados do Rio de Janeiro, no caso, e também de São Paulo, onde fica o Instituto Butantan e a Fiocruz, que são as instituições que vão produzir as vacinas do Plano Nacional de Imunização. Por enquanto, o governo federal não definiu a data, como eu falei agora já no início. A reunião da Anvisa para poder definir essa autorização de uso emergencial está prevista para poder ocorrer no próximo domingo. Lembrando que também já tinha se falado, viu, Paula, que na verdade seria priorizado aí o estado do Amazonas quando a campanha começasse, mas agora a secretaria diz que não, que vai ser ao mesmo tempo em todo o Brasil, Paula, mas ainda não temos data. Tá certo, Débora. A gente vai ficar acompanhando isso. Qualquer novidade você volta aqui atualizando pra gente.